Alô, amigos, boa noite. Um empresário inquieto, inovador, com visão de mundo, mas que sabe muito bem de sua esquina. E isso muito se deve ao sucesso da sua empresa, uma empresa familiar. E falando em família, que exemplo de família. Milton José Killing, que me surpreendeu, porque eu achei que ele estava com 58, mas não, está com 63 anos. Ele tinha que contar isso, E né? continua um balé, não, balé não, um bailarino espanhol com seus olhos azuis. É uma alegria te ter aqui comigo nessa noite. Temos uma amizade de muitos anos e poder conversar contigo não é só uma honra, é uma história para quem nos acompanha. Bem-vindo, boa noite. Legal, obrigado, boa noite, Dudu, obrigado aí. Para mim é um prazer estar aí contigo, né? A gente sabe que a gente se encontra seguido aí, sempre são boas conversas, né? Sempre preocupado aí em ajudar a questão da comunidade. Eu sei que tu tem um esforço muito grande aí, né? Isso aí é legal. E acho que é por isso que a gente se dá bem, né? A gente quer o bem da comunidade, a gente quer o bem das pessoas. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito em pensamento positivo, né? Sou muito ligado a isso. Eu acho que a gente tem que fazer o bem para ter pensamentos positivos para a gente. Eu brinquei de bailarino espanhol porque o Milton, ele é uma pessoa tão ativa que ele consegue administrar Killing e consegue fazer o bem para a comunidade. E tá aqui um exemplo que nós vamos falar nesse programa de hoje. A Killing fez a maior doação de sua história. 65 mil litros de tinta para escolas, hospitais destruídos pela enchente no Rio Grande do Sul e que agora passarão a ter a cor da Killing, a cor desta empresa que é daqui da nossa terra, da nossa Novo Hamburgo. Vai ficar aqui e ao longo do programa a gente vai falar sobre essa baita ação. Mas antes, você vai ver uma história que você não viu ainda a partir de agora. Muito bem, Milton Killing. Nascido em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. 1961. 60. 60? Ah, então tu vai fazer 64 anos esse ano. Vou fazer correto? 64 mês que vem. Eu tô pegando não, a idade do início do programa. Tá acabando comigo. Tô acabando contigo. Mas não, essa não é a intenção. Não, mas eu tô orgulhoso da minha idade, porque eu acho que eu me sinto bem menos do que isso, então eu tô bem, bastante orgulhoso. Bom, e quando a gente fala de idade, a gente fala de vida, a gente fala de história. A Tintas Killing tem quantos anos, a empresa? Tem 62 anos. 62 anos. Então, quando tu nasce, o teu pai Celestino e a tua mãe Herta, ambos com o sobrenome Killing, decidem abrir este negócio, decidem abrir esta marca. Isso aí. Como é que se relaciona o nascimento do Milton com o nascimento da Tintas Killing? É interessante, né? Porque, para falar a verdade, é uma inquietude que o pai tinha, né? Então, ele, e com o apoio da mãe, né? Ele era pintor, né? Fazia placas, aqueles ônibus da Central, aqueles letreiros, era tudo dele, né? Ele que pintava, então ele tinha essa... E naquele tempo ele fazia a própria tinta, né? Porque as tintas que comprava no mercado não eram boas para letreiro, né? Então ele produzia em casa. Ele produzia, ele comprava a tinta, mas ele incrementava ela para ganhar tempo. Então ele botava mais cobertura, ele botava mais qualidade para ter durabilidade. Então ele ficou especialista em fazer tinta, né? Então, e aí chegou um determinado momento que ele viu uma oportunidade de mercado, que foi quando começou a exportação de calçado. Então ele faz parte aí da questão da história do pioneirismo, né? Não porque ele fazia calçados ou exportava calçado, mas o calçado era naquele tempo, né? A gente vê isso em museus hoje, né? Era feito em pé de moleque, martelo, prego. E o couro machucava, né? E a exportação não aceitava isso. Então ele precisava fazer retoques de tinta no couro, né? Isso que hoje não se faz mais, né? Pelo menos há mais de 20 anos não se faz mais isso. Mas ele viu uma oportunidade de fazer a tinta para esses retoques de calçado. E aí começou a produzir tinta.
Ele tinha uma sociedade com o irmão dele, né? Eles se separaram, o irmão dele continuou com as pinturas de placas, publicidade, outdoors e tudo mais, né? E ele começou essa fábrica de tinta nos fundos de casa. Nos fundos de casa? O meu parque de diversão era a fábrica, né? Então a gente tinha no fundo de casa uma porta que você abria, dava direto da produção de tinta. Então a gente acabou convivendo dentro da fábrica. Que espetáculo. Então essa vem aí o sangue do... Eu preciso perguntar, qual era a formação do teu pai? Ele tinha alguma formação técnica? Não, ele era super engenheiro, doutor, ele só tinha o 5º ano primário. Tá? Mas é um autodidata, lia muito, né? Conhecia muito. E eu aprendi uma coisa com ele que eu sempre passo para as pessoas, né? Ele sempre diz, cara, seja curioso. Você tem que ser curioso, tem que saber. Exatamente, você tem que saber de tudo. Você não precisa ser um especialista em tudo. Tu é curioso? Mas, nossa Senhora. Tu gosta de questionar? Nossa, tu quer ser repórter? Eu te posso te convidar. Não, aí eu tenho que aprender. Não, aí esse momento aí eu deixo para ti. Tá bem. Mas hoje, por exemplo, que eu digo quando o pessoal me comenta, né, sobre a questão da empresa, eu digo, eu sou pago para criar problema. Né? Então tem gente que diz assim, eu sou pago para resolver problema. Não, eu sou pago para criar problema. Alguns dizem que, uns chamam isso de desafio, né? Então eu estou todo o tempo instigando a turma, né? Vamos fazer, quem sabe a gente faz diferente, quem sabe a gente olha de uma maneira diferente, né? Então curiosidade é uma coisa interessante. E a gente aprende que quanto mais você conhece do mundo, né? Todos. Pode ser artes, pode ser música, pode ser culinária, pode ser engenharia. Tudo que você aprende vai somando na sua inteligência. Cara, isso aí tu usa e te aumenta a tua intuição, né? Muitas vezes até de tomada de decisão. E a minha cabeça é de simplificar as coisas. O pessoal às vezes complica e eu olho de uma forma muito simples as coisas. Né? Então, o meu trabalho é ficar instigando a turma aí. Instigando. Voltando um pouquinho mais ao passado, onde é que foi a primeira sede da Tintas Killing aqui? Foi na Frederico Link, né? Aqui pertinho, Frederico Link, com a Rua Imoré. Uma casa de esquina onde vocês moravam, onde vocês cresceram? A casa ficava na Frederico Link com a Imoré e atrás ficava a fábrica, quer dizer, do lado, né, na própria Frederico Link. Tanto que eu lembro até hoje, né, a fábrica era número 731 e a nossa casa era 741 da Frederico Link. Então, que interessante. Isso está na nossa mente aqui, né? Milton, uma coisa interessante é que a tua família é grande, né? Nossa. Contigo são 9 irmãos. São 9. Vamos listar os nomes aqui, do mais velho para o mais jovem. Nós temos o Marcos, que foi o primogênito, né? Depois veio a Sônia. A Sônia. Eu acho que esses dois... eu quero dizer assim, não é só falar do nome deles, mas a fase, né? Eu acho que eles pegaram a fase assim, mais difícil, né? Da família, aquela coisa, né? O pai pintor, eram as coisas mais difíceis. Eles pegaram uma fase mais difícil, né? De mais trabalho. Mais trabalho e tudo mais, né? Depois vieram aí a Branca, né? A Magna, a Gladys, né? Que infelizmente o ano passado nos deixou. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, né? E a Lourdes, que daí eu considero aí que é a segunda etapa, já entrou numa etapa assim já, digamos que um pouco melhor, né, em questões econômicas, o pai com sucesso na pintura e tudo mais, porque ele realmente era diferenciado quando ele fazia pinturas, né? E depois veio a minha pessoa, sou o 7º filho, né, nessa ordem aí, né? E daí na sequência, eu achei que eu ia ser o último, tanto que eu vim depois de 5 irmãs, então eu era super bem cuidado, né? Tinha esse lado, assim, de que eu era o meio que brinquedo das minhas irmãs, né? E daí veio o meu irmão, o Paulo André, né? Que me tirou esse trono, né? Porque o Paulo André realmente era muito bonito, era
Um abraço pro Paulo André. Exatamente. E depois veio a Márcia, né? A caçula, né? Que a gente fala de caçula, mas hoje a gente já está numa... Eu acho que a Márcia é a única que ainda não chegou nos 60, então, mas está próximo aí. Inclusive agora, dia 1º de agosto, aniversário dela, né? Então aí essa é a turma, né? Essa é a turma. E depois vieram mais 18 da terceira geração. 18 netos. 18 netos e já estão vindo aí um mundaréu de bisneto, né? Então, Meu Deus do céu. inclusive eu brinquei com a turma lá que, cara, tem que parar com isso, porque a empresa não cresce tão rapidamente quanto essa produção. Tem né? mais produção de neto do que produção de tinta, não? Exatamente. A coisa tá... tintas e adesivos que ficam. Isso aí. Não, então... Milton, qual foi teu primeiro sonho, tu te recorda? Sonho assim que tu considera mais consistente, mais importante naquela época de crescimento, de adolescência para a fase adulta? Para falar a verdade, assim, como eu falei, né, o meu dia a dia ali, né, quando tinha as folgas da escola, eu vivia dentro da empresa, né? Mas o meu sonho era ser eletrotécnico. Eletrotécnico. Esse era o meu sonho. Meu sonho era entrar no Liberato, né, que era, naquela época, a potência que era o Liberato. E continua, felizmente, sendo. Não, continua, mas eu acho que naquela época era muito mais forte. Muito mais forte. Né? Tinha equipamentos de última geração, era um troço. O meu sonho era ser eletrotécnico. Então, entrei no Liberato, fiz Para falar a verdade, meu sonho é ser eletricista, né? O eletrotécnico eu tô porque eu estudei eletrotécnica, né? E aí, inclusive, atuei também, né, um pouco sobre isso. Então, quando dava folga do Liberato, né, eu trabalhava, fazia instalação de ventilador de teto. Esse foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego eu tinha 8 anos de idade, quando eu disse pro pai que eu queria dinheiro para matiné. E ele me botou para carregar umas latas de tinta para me dar o dinheiro. Esse é o meu primeiro emprego, você me lembra disso, né? Mas digamos assim que, sim, foi o primeiro emprego. Depois eu fui trabalhar na empresa como serviços gerais, né? Daí na mecânica, eletrotécnica. Mas o meu primeiro emprego, assim, que eu considero mesmo é instalador de ventilador de teto. Meu amigo, imagina o seguinte... As lojas aquelas, né? A gente pode falar, eu sei que tu não vai lembrar, Dudu, porque tu não tinha nascido, mas Incosul, JH Santos, né? Essas lojas vendiam ventilador de teto e eu fazia as instalações, né? Então, eu estudava de manhã no Liberato e de tarde eu fazia esse serviço aí. Era bacana, tinha 13 para 14 anos. Que espetáculo. De instalador de ventilador de teto para CEO de uma das maiores fábricas de tintas e adesivos do país. Como foi esse passo a passo? Nós voltamos já. Voltamos com o seu Dudu Night. Eu não tinha falado nosso slogan ainda hoje para sua night ficar mais light. Obrigado pela sua companhia. Eu quero lembrar que você pode escutar esse programa tomando café da manhã, no meio-dia na hora do seu almoço, fazendo academia, em casa de noite. A opção é sua, a escolha é sua. A gente só produz o conteúdo da melhor qualidade para o seu dia, a sua tarde, a sua night ficar mais light. Hoje recebendo Milton Killing. Eu falei antes de chamar o intervalo que eu gostaria de saber o passo a passo de instalador de ventilador de teto para CEO de uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. Com certeza, eu acho que a maior de Novo Hamburgo, claro que tem a Calçados Beira Rio, né? Eu acho que fica entre as duas, né? Uma das maiores empresas do nosso estado, uma das maiores produtoras de tintas e adesivos do nosso país. Como é que foi esse passo a passo, Milton Killing, para sair de instalador de ventilador de teto e passar a esse cargo hoje? Legal, bacana. Eu considero a melhor fase da minha vida. Tá? Eu estudando no Liberato, fazendo esse processo, né? Quando chegou no último ano, né, que eu tinha no Liberato, era o ano que a gente tinha que se colocar à disposição do país para as Forças Armadas, né?
Então, eu entrei no processo e tive a oportunidade de fazer o NPUR, que seria o CPUR, mas como foi em São Leopoldo, né? É chamado NPUR, que é o curso de oficial, né? Entrei nesse curso, então, aí mudei meu último ano do Liberato para tarde, porque o NPUR era de manhã, né? Então foi um ano, assim, nós éramos quatro pessoas que estavam nesse mesmo processo, né? Mas no final só eu que consegui terminar. Então eu saía de manhã cedo, né? Tipo 6 da manhã de Novo Hamburgo, ia para por 19, né? O quartel de infantaria de São Leopoldo. Então ficava lá, tinha aula, né? Aula, educação física, tudo isso. E terminava tipo 12:30, mais ou menos, né? 12:30, 12:45, terminava. Então eu tinha que. E sempre terminava com educação física, né? Então eu tinha que tomar banho, aquela coisa toda. Gurizada não gosta de educação física, não. Mas não, mas adoro educação física. não, mas era legal, era É bacana. legal, maravilhoso. Ah, Que bom que estava com educação física e não com matemática. Isso. Mas aí eu saía de lá e aí eu tive o apoio do pai, né? Ele me deu um carro, um Chevette, coisa linda do mundo. Coisa boa. Qual era o Chevette? Era um turquesa, assim, era uma coisa, uma cor que hoje todo mundo sabia que era tu. Não, mas era a cor da moda naquele momento, era tranquilo, né? Então, mas aí eu saía e ia por Liberato, que eu tinha aula à tarde. Então eu tinha aula de manhã como oficial e aula à tarde, né? Então foi um ano assim, não digo um ano, né? Mas vamos dizer aí que foram 9 meses aí que eu não sabia o que era almoço, porque eu saía direto, né? E foi interessante porque no final do ano eu acabei me formando como eletrotécnico e como oficial do Exército, né? No mesmo período. Só que quando eu fiz esse curso de oficial de Exército, onde você aprende estratégia, você aprende comando, você aprende trabalho em equipe, a gente era colocado em situações onde você precisava do seu colega, do seu companheiro, né? Inclusive a nossa turma, né? Nós já estamos 40 e poucos anos formados, a gente se encontra todo ano essa turma. Tá? Não todos, né? Mas a gente, todo ano a gente se encontra e quando der eu tô junto lá. A gente conta as mesmas histórias, ri das mesmas coisas, sempre aquela coisa, né? Mas aí quando você começa a aprender estratégia, começa a aprender comando, começa a aprender tudo isso, eu disse, não, eu não quero mais ser eletrotécnico. Eu acho que o meu negócio é gestão, né? E aí eu terminei o curso, fui trabalhar na empresa, né? E aí o Celestino me colocou e disse assim, cara, tu gosta de matemática? Eu disse, adoro, porque matemática era o meu... Teu forte. As outras matérias não eram muito meu forte, mas matemática eu tirava 10 em tudo, sempre, né? Sempre, depois... E aí ele me colocou na parte de custos, né? E lembrar que naquela época, custos, a gente não tinha computador não era uma coisa que existia. Eu nunca tinha usado uma máquina de calcular. Foi a primeira vez que eu botei a mão numa máquina de calcular, porque isso era uma coisa que estava entrando, né, no mercado. E aí a inflação era 35%, 40% ao mês. Então, tu imagina como é que era a relação você calcular tabelas de preço e tudo mais, né? Então, eu fiquei 8 anos nisso. Mas daí entrei na faculdade, né? Daí já definido que eu quero gestão. Eu quero trabalhar gestão. E botei na cabeça que eu queria a cadeira do Celestino, né? Foquei isso, né? Então, como eu aprendi estratégia, como eu aprendi estratégia, né? Estratégia, o que é? Você foca onde você quer chegar e vai trabalhando como você vai chegar lá, né? Então, eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, daí praticamente eu fiquei aí, a faculdade eu fiz em 6 anos. Daí eu tive a oportunidade, né? O Celestino me largou uma outra oportunidade, que é tocar um CD na cidade de Maringá,
né, um centro de distribuição, e eu disse, eu quero ir, porque foi a minha primeira experiência de gestão, porque eu tinha que contratar, demitir, montar equipe de vendas, montar processo, montar um CD, montar estoque, tudo. Então, de uma certa maneira, eu era meio que o CEO do CD, então eu fazia tudo, claro que com o apoio da empresa, né? Aí, esse 1 ano e meio que eu fiquei, acabei casando, né? Casei. Com a dona Nara? Com a dona Nara, né? E aí foi um aprendizado, assim, em termos de gestão, maravilhoso, né? Porque eu estava sozinho lá, eu tinha que fazer tudo por minha conta, né? E então foi uma experiência bem boa. Voltei daí no final da década de 80, voltei para Novo Hamburgo, aí assumi a gerência de marketing naquela época. E aí eu resolvi fazer um pós-graduação de marketing no início da década de 90. Aí me formei na ESPN, né, que fiz a formação, e aí passei a ser diretor comercial. Mas, como eu falei, a parte de custos me deu uma condição muito interessante, que é a visão sistêmica, né? Então, eu aprendi a dar importância para todos os pontos da empresa. Então, eu olhava desde o fornecedor até o cliente. Mas todos os pontos, processo produtivo, processo administrativo, o que dava lucro, o que não dava lucro, né? Custos, era uma coisa assim bem abrangente. Então, eu consegui, com esse período, conhecer toda a empresa. E Maringá me deu a condição de ser um gestor, né? E comandar. Aí, comandar no sentido de montar equipe, né? E aí, como diretor comercial, daí sim, ali assumi a diretoria comercial de toda aquilo, então tinha essa experiência de Maringá, né? Comecei a fazer isso e aí eu resolvi fazer um curso um MBA de gestão pela Fundação Dom Cabral. Isso no início já desse século, né? Então foi no ano 2000. E aí, na sequência, a gente implementou governança corporativa na empresa. Nesse período aí, no final eu brinco que é final do século passado, e é verdade, né? Aí no final da década de 90, eu estava com o cargo de vice-presidente. Eu dividi a sala com o Celestino, né? Então, ele presidente, eu vice-presidente. Isso é uma característica interessante, porque vocês veem que eu estou falando de Celestino, às vezes eu falo pai, né? Mas é que foi uma coisa que aconteceu ao natural. Portão para dentro da empresa era o seu Celestino, portão da empresa para fora, eu chamava ele de pai, era automático isso. Eu fazia essa mudança automática na minha mente, né? Porque dentro da empresa, para mim, ele era o meu chefe, o meu tutor, né? E tinha que respeitar todo esse conhecimento dele, né? Então a gente passou um bom tempo trabalhando juntos, né? Mais ou menos uns 6 anos, eu como vice-presidente, ele como presidente. E o legal dessa experiência foi que quando tinha que dar notícia boa, ele dava, quando tinha que dar notícia ruim, era eu que dava, né? Mas foi uma experiência bacana, porque ele tinha esse direito, né? Então eu estava ali aprendendo. É uma né? boa estratégia. E daí, no início de 2000, mas precisamente em 2002, ele resolveu, então, no processo de governança, resolveu se aposentar, e aí eu assumi como CEO da empresa. Como presidente. Como Na época presidente. não tinha essa Não, CEO, né? Presidente. Para falar a verdade, isso aí meio que confunde um pouco, né? Porque dependendo com quem tu fala, tu tem que falar CEO, dependendo com quem fala é presidente. É uma confusão, mas é isso, tá? No fundo, eu assumi o lugar dele, né? Com a anuência dos meus irmãos. E né? aí eu chego nesse ponto. São 9 irmãos. Uhum. E, infelizmente, quando a gente vê empresas familiares, onde o pai e a mãe criam e passam para os filhos, na maioria dos casos, no nosso país, há um conflito, há uma disputa, há problemas que se criam no momento em que os pais precisam suceder, né, precisam sair de cena para os filhos entrarem, mas na Killing isso nunca aconteceu. Não. E o fato simples, quando eu falo da sucessão, da governança, eu comento uma coisa que foi muito simples, que a gente escutava desde pequeno, do pai e da mãe, né? Cuidem da galinha dos ovos de ouro.
Então, para nós era muito claro que a Killing tinha que ser preservada, porque a Killing tendo resultado, tendo isso mantinha o crescimento da família. Então, era a nossa fonte de renda, digamos assim, principal, né? Claro que cada irmão foi buscar o seu lado, Seus né? Os seus negócios. negócios, coisa e tal, né? Mas talvez aí nessa sucessão aí, pelo fato de eu ter feito faculdade, ter feito pós-graduação, ter feito MBA, eu me preparei para esse projeto, porque era Era o teu foco. era o meu Tua foco, direção. era o meu foco. Então foi aí ali na década de 90, aquilo que eu não soube aprender no tempo de faculdade, eu contratei consultores para mim, né? Principalmente na área financeira, né? Como é que funciona isso, como é que funciona banco, né? Então eu realmente investi na minha preparação para esse cargo, né? Então, porque aquilo, né? Terminou o quartel, eu disse, é isso aqui que eu quero, e foquei e coloquei toda a minha energia nisso aí. Tá? O que é dessa história, Milton? O que é um momento ruim, duro, difícil, triste, e o que é um momento muito positivo, fantástico, de sucesso, que tu identifica? Eu vejo assim, né? Cara, falar de coisa ruim eu não gosto. Para mim não existe coisa ruim. Para mim existe situações de aprendizado. Então eu não O que é enxergo. uma situação de aprendizado? Você tá, por exemplo, cara, pô, Covid, enchente. Cara, o que tu aprende com isso, entendeu? Porque tu leva um baque assim do tipo, cara, o que eu vou fazer, né? E aí vem o lado feliz, positivo, quando você tem uma equipe maravilhosa que você, pô, deu um problema e você leva esse problema junto para a equipe, né? Diz, cara, temos que resolver. E o pessoal pega junto, sabe? Isso para mim é muito legal. E para mim, assim, pequenas coisas, nada de, né? Nada não precisa ser uma coisa enorme que me deixa feliz. É as coisas andando certo, né? As coisas andando dentro daquilo que foi combinado, né? Isso aí fica muito... Então eu vibro muito, o pessoal sabe lá na Killing que uma das coisas que eu mais gosto é pagar PPE. Que é o programa de participação de De resultados. resultado. Adoro pagar isso. Por quê? Porque isso é o resultado do trabalho De todo mundo. de todo mundo. Então, eu tenho verdadeira paixão de pagar PPR. Né? E coisa que eu sei que eu tenho vários colegas empresários que são meio, não sei o quê, o cara já está ganhando para trabalhar. Não, negativo. Eu acho que tem um lado aí que a pessoa se tem um esforço extra, né? Eu até brinco, né, que quando se contrata uma pessoa, você está contratando o suor, né? O PPR já é o sangue, né? Então, eu acho bacana isso, assim, de, cara, agora eu tenho um sócio, né, ali junto, né, no processo. Então, para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu não enxergo nada negativo. Para mim, aconteceu um negócio, são aprendizados. Detalhes. Detalhes que vieram para tu crescer, né? Para tu saber que essa verdade não necessariamente ela é duradoura, né? Você tem que mudar, tem que pensar de uma forma diferente, né? Então, para mim tudo é isso. É a mesma coisa concorrente, né? Eu não chamo meus concorrente, chamo eles de meus professores, né? Porque eu aprendo com eles, né? São pessoas maravilhosas, estão ali porque têm uma competência bastante grande e eu respeito isso, né? Porque eu aprendo muito com eles, né? Uma vez tu me falaste uma frase, eu tenho duas memórias que eu quero estar a partir disso que eu tenho muito presente contigo. A primeira foi uma coisa, inclusive, que o nosso diretor de operação, que está aqui na nossa frente, valoriza muito, se chama trem. Uma vez tu chegasse também e disse, vem cá, vamos andar de trem. Uhum. Você está voltando de uma feira e tu diz, vamos voltar de trem, vamos andar de trem, Dudu. Vamos. Pra quê? Porque eu gosto de andar de trem. Trem é o transporte das pessoas. Uhum. Trem é o transporte que todo mundo pode andar. Nós precisamos ter trem, nós precisamos ter transporte para as pessoas. Uhum. Pegamos o trem, fomos dar uma volta e voltamos. E uma segunda frase que eu quero puxar para o próximo bloco. Na minha empresa, eu não quero ser o melhor, eu quero ter os melhores. Uhum. Com isso eu digo que nós voltamos já.
Muito bem, este é o Dudu Night, para sua night ficar mais light, com Milton Killing. Falei antes do bloco, do fechamento do último bloco, que tu tinha me dito que o trem é o meio de transporte das pessoas. E aí eu faço aqui uma associação de várias coisas. O crescimento da Killing, a sede na 1º de março, a fábrica bombando, abrindo em diversos locais do planeta, e chega um momento que, inclusive, o trem passa a ter o nome de Estação Tintas Killing. Um reconhecimento à empresa, um reconhecimento à história, um reconhecimento a tudo que esta indústria gera e prospera no nosso estado. E esse é um tema importante, né, Milton? Ao mesmo tempo que isso significa o crescimento da empresa, a chegada do trem também significa o crescimento de pessoas. Significa e simboliza crescimento. E aí eu vou ao ponto. O crescimento da Killing, que está batendo um faturamento inédito, bateu no ano passado, esse ano tem ainda um caminho pela frente, mas ano passado bateu um faturamento inédito, né? Uma marca inédita. Acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, porque isso é significado do trabalho. Como é que se conquistou? Como é que se chegou a esse ponto da empresa? Está mirando o faturamento no bilhão já. Eu não gosto muito de falar de crescimento por faturamento, eu gosto de falar de crescimento por resultado, tá? Lógico que também o crescimento do faturamento, se ele for para melhorar o resultado, a gente vai continuar fazendo isso, mas que é o que está acontecendo. Então, nos últimos anos, a gente está sempre dando um passo a mais em termos de crescimento, né? E é importante, né? Porque eu sempre penso assim, a não ser se a pessoa é masoquista, doente ou coisa e tal, mas todo mundo gosta de trabalhar num local onde existe evolução, né? Existe crescimento, onde você pode realizar determinadas coisas, né? Então, o crescimento da empresa ele vem em cima de exatamente isso, a equipe, muito conhecimento da necessidade do mercado, né? Eu sou uma pessoa que eu vou muito para o mercado. É verdade. Então, assim, eu estou sempre olhando o que está ocorrendo, né? Eu não consigo discutir um assunto sem ter olhado ele, ter visto, ter meu ponto de vista, né? Eu prefiro não discutir, eu digo, cara, eu não tive lá, não sei, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Então, para mim é importante porque quando eu vou para o mercado, até pelo esse fato da curiosidade que a gente comentou no início do programa aqui, sempre vem oportunidades, sempre aparecem oportunidades. Então, eu comento isso e abertamente as pessoas me dizem, tu tem algum problema? Eu disse, olha, problema a gente sempre tem, mas eu quero dizer que para cada problema tem no mínimo 10 oportunidades. Então, a gente busca esse tipo de entender, ouvir o cliente, né? Eu sempre digo assim, se a gente não ouvir a comunidade, né, a gente não consegue tomar decisões corretas. Então, temos que ouvir bastante. Eu brinco com o Milton, porque às vezes eu convido ele, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu tô viajando não sei aonde, eu tô indo na feira de não sei o que, eu tô conversando com não sei quem. Então, realmente, isso atesta aí esse sucesso da empresa, porque percebe-se e nota-se que o presidente da empresa, o CEO, está sempre em busca de novidade, está sempre em busca de saber o que está acontecendo, da atualidade. E não só da atualidade do presente, né, Milton? Da atualidade do futuro. Sim. Do que vai acontecer amanhã, o que está previsto para amanhã. Porque isso também vem muito do comando da empresa, né? Vem muito de como fazer, né? De como fazer acontecer também. Porque assim, se a gente analisar numa gestão de empresa, né, a gente é cobrado por determinados pontos, porque a gente faz um orçamento, a gente faz uma definição de ações e tudo mais, a gente é cobrado para aquilo, né? E como eu também sou cobrado, né, eu tenho um conselho de administração, eu sou cobrado por resultados e tudo mais. E aí é muito difícil dentro da empresa, muitas vezes, você falar assim, tá, mas o que vai acontecer daqui 5 anos? O que vai acontecer daqui 10 anos, né? E esse é o meu papel. Quando eu vou para o mercado, eu penso assim, tá, mas ok, eu consigo fazer melhorias agora, imediatamente, que eu vou crescer no mercado, vou lançar um produto para essa necessidade, tá? Mas e lá na frente, né?
E às vezes a minha equipe lá fica surpresa quando eu chego e digo assim, cara, nós temos que olhar tal tecnologia. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com isso, sabe? Temos que olhar. Às vezes nem eu consigo explicar, tá? Então são coisas assim meio intuitivas, né? Temos que olhar tal tecnologia. Cara, é impressionante. No ano seguinte aparece uma oportunidade e nós perdemos porque não olhamos a tal da tecnologia. Eu disse, cara, temos que olhar, né? E aquilo que a gente olha, quando vem a oportunidade, nós estamos preparados. Cavalo encilhado não passa duas vezes no mesmo lugar. Exatamente. Então, tu tem que estar preparado o tempo todo, porque, como eu falei, existe uma mudança, a rapidez da mudança é muito grande. Você tem que estar preparado para tudo, né? Então, tem que estar, primeiro, up-to-date em termos de tecnologia, mas aí eu já estou falando de que você tem que olhar o que pode ocorrer lá na frente. Agora nós vamos fazer um quadro aqui que nós temos, que tu tem que responder tudo em 10 segundos. Ah, meu Deus. Mas são coisas simples. Coisas básicas. Básicas, tá Ele bom. tá aqui, parece um... Não, amigos, não sei o quê. Agora é... Alles schnell, como diria o bom alemão. Alles schnell. Milton Killing. Cultura em 10 segundos. Cara, cultura, cara, eu sou ligado nisso. Eu acho que a gente tem que ter um bom conhecimento de tudo, tá? Seja ópera, seja teatro, seja artes, quadros. Eu acho que é o que movimenta o mundo. Se nós tivéssemos investido realmente em cultura, nós teríamos outras pessoas aí. Família em 10 segundos. A família é maravilhosa, né? É um apoio, cara, assim, é muito legal. Tem um apoio muito grande da Nara, né? Da Luísa, minha filha. Sabe, assim, é muito legal. E os meus irmãos também, a gente adora uma festa, né? Gosta muito. Ah, isso é uma boa, hein? Uma festinha agora, hein? Nada mal, hein? Dia 15 de novembro, que é um feriado, nós vamos estar fazendo o encontro da família, né? Então... Maravilha. Já que vai ser esse encontro no Novo Hamburgo, em águas Não, externas? Eu acho que vai ser na beira da praia em Santa Catarina. Não, então, nada mal, nada mal. Trabalho, Milton Killing. Cara, trabalho para mim eu levanto de manhã, uma vontade enorme de trabalho. Trabalho eu sei se trabalho dignifica o homem. Eu acredito nisso, tá? Eu acho que a vida, de uma certa maneira, ela te dá essa oportunidade do trabalho e você tem que aproveitar. Música. Cara, eu gosto de rock anos 70, 80. Esse é meu... Toda hora eu tenho Elton John adoro. Agora tem outra coisa, The Animals. Nossa. The Animals. Nossa, maravilhoso. Eu vim escutando Dire Straits. Olha aí. Dire Straits. Bacana. Drama ou comédia? Sempre comédia. Eu sou... É bom rir. Nossa, eu tô o tempo todo rindo, né? Então, para mim, tem que ser comédia. Limão ou limonada? Um limão para fazer uma limonada. Eu adoro pegar um limão e fazer uma limonada. Isso para mim é minha especialidade. Amizade. Cara, importantíssimo, tá? Eu acho aquele... E vamos falar assim, né? O que é o amigo, né? Aquele que está próximo, aquele que você pode contar, né? Se você está com uma situação, aquela pessoa que você pode abrir o coração. Isso não tem importante. Preço. Não tem preço. Prato preferido? Rapaz, é aquele que eu cozinho. Tá? E pode escolher. Dá 3 pratos que tu cozinha, então, aqui. Então, 3 cara, coisas maravilhosas. O que você quiser comer. Eu sei que tu gosta de um bom bacalhau. Faço bacalhau, faço camarão com gengibre, massas, risoto, eu sou inventor, e nenhum prato é igual ao outro, sempre tem alguma coisinha aí para fazer. Política. Cara, política é o seguinte, cara, lamentavelmente, a gente tem o despreparo de colocar pessoas terríveis na política, né? E o que nós temos que fazer é não entrar na política, mas auxiliar os políticos a melhorar esse nosso país. E nosso país, falando nele, Brasil. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil, né? Eu sempre digo assim, independente de quem está de presidente, a gente tem que fazer que dê certo, tá?
mesmo que a gente possa estar assim, não gosto do fulano, não gosto do ciclano, mas a hora que ele está lá, nós temos que apoiar. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu saio no mundo, quando eu saio do Brasil, cara, eu só falo bem do Brasil. Fé. Cara, eu tenho fé nas pessoas. Sabe que o Erasmo tinha uma música, Sementes do Amanhã. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos juntos, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olha só, é isso aí, concordo plenamente. Então, fé para mim é nas pessoas e eu não tenho aquelas coisas assim, eu não tenho nenhum problema com religião, não tenho problema com raça, não tenho problema com questões, nada. Para mim, a pessoa tem que ser feliz, né? E tudo que eu puder ajudar a pessoa a ser feliz, eu vou tá junto. Tá? Que maravilha. Milton, gol de placa. 3 gols de placa que tu considera imprescindíveis, importantes e inesquecíveis na tua vida. Cara, eu vou dizer assim, né? Primeiro é ter conquistado aquilo que eu botei como objetivo, que é ser o presidente da empresa. Isso para mim, eu acho que a hora que eu foquei, trabalhei isso, né? Foi um baita gol de placa, porque foi muito bem planejado. Foi uma estratégia que para mim eu acho brilhante, tá? Acho que outro gol de placa é a minha filha Luísa, né? Apesar de que às vezes a gente tem as nossas brigas de pai e filha, né? Aquelas coisas assim. Mas para mim é uma paixão, tá? Importantíssimo isso. Cara, terceiro gol de placa, eu te digo que é os amigos, tá? Eu tenho muitos amigos, né? Porque eu gosto de pessoas. Então eu tenho muitos amigos. Então, tanto que eu ando de trem porque eu gosto de estar no meio da pessoa. Eu gosto de conviver com pessoas. Tá? É a vida, Adoro. né? A gente não tem Adoro. bilhões de pessoas nesse planeta. Por que nós não vamos conviver com ninguém, né? Algumas pessoas optam, às vezes, por isso, mas por quê? Né? As pessoas estão aí. Existem dificuldades nas pessoas, é verdade. Existem maus nas pessoas, é verdade, mas existem muitas virtudes. Não, eu acho assim... A gente aprende com pessoas. Eu vejo assim que a gente viu aí na questão aí da enchente, né? O bom é que nós temos mais pessoas boas do que pessoas ruins. Tem pessoas ruins? Tem. Tá? Mas é aquela situação, né? Eu vejo que o Brasil ele pode ser resolvido da seguinte maneira: é só funcionar o judiciário. E eu não estou falando isso pelas situações que a gente está convivendo hoje. Eu estou falando isso há muito tempo. Como geral. Que é a lei, né? Há muito tempo. A lei nós temos, ela tem que ser cumprida. E o que a gente vê é que o judiciário muitas vezes não cumpre a lei como ela deve ser cumprida. Sabe que eu fiquei surpreso, rapidamente, com uma decisão de um desembargador federal, há 2 semanas atrás, sobre a questão da liberação do saque calamidade do FGTS para todos os moradores de Novo Hamburgo. Tá? Por quê? Porque talvez eu e tu não tenhamos sido atingidos pela enchente. Mas talvez nós podemos estar numa empresa que foi completamente alagada, essa empresa não vai pagar meu salário. Nós podemos ter acolhido 50 pessoas na nossa casa, de familiares e amigos que estavam em locais, moravam em locais onde essas pessoas perderam tudo. Os exemplos são vários. E essa história ficou se enrolando, negativo, não libera, até que chegou nesse desembargador e ele disse uma coisa que eu confesso que eu fiquei muito revoltado. Vocês já tiveram pior, mas hoje vocês estão melhor, por isso que eu vou negar de novo. É isso. Olha, vocês já tiveram na pior. Mas como vocês estão hoje na melhor, eu não vou liberar. E por que quando nós estivemos na pior não foi liberado? Coisa que a gente não entende. Para falar a verdade, eu tenho assim, que normalmente isso que a gente estava falando de política serve para tudo assim, ó. Às vezes você tem uma pessoa que toma decisão sem saber o que está a realidade. Por isso que eu sou uma pessoa que eu vou no mercado. Eu tenho que olhar exatamente o que está acontecendo e não ficar atrás de uma escrivaninha e achando que eu sou o dono da verdade, entendeu? Eu tenho que olhar o que está acontecendo. E o que eu vejo é que muitas vezes esse pessoal toma decisões sem olhar o que exatamente está acontecendo.
E às vezes tomamos decisões erradas exatamente porque o que está acontecendo estava errado e deu a favor para isso. Então, esse tipo de coisa, assim, as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira e ir lá olhar a realidade. Tem que passar por isso. Eu preciso agora te instigar a contar uma história que tu nunca contou em 2 minutos. Uma história que realmente seja importante para tua vida e que o grande público não sabe. Eu sei que tem várias, mas decide uma boa. Não. História que eu nunca contei, isso não existe. Não existe. Então, Não. uma história que fica guardada, mas que às vezes tu acaba não falando alguma coisa. Eu digo uma história incontável para as pessoas que estão assistindo. Para falar a verdade, até pegando um pouquinho do que a gente conversou, né? Eu de vez em quando eu uso isso como exemplo, né? Eu fui num almoço na Federação, né? E tava chovendo, era horrível. E a Federação ali em Porto Alegre, ali, né? Ali no Palácio do Comércio, ali na frente do Mercado Público, né? E aí eu disse, mas tá ruim, sair daqui no frio, chuva. Eu disse, não, mas peraí, eu tenho a estação do trem na frente, né? Aí eu peguei o trem e desci no Mercado Público, ou seja, da empresa até o trem eu caminhei o quê? 100 metros, 150 metros. E do Mercado Público até o Palácio do Comércio, mais 150 metros. Nem isso. Nem isso, tá? Então, aí estou conversando lá com o pessoal, né? E aí eu pergunto, Milton, onde é que tu estacionou teu carro? Eu disse, não, eu não vim de carro, né? Estacionei na Killing, na verdade. Daí eu disse, poderia ter dito isso. Eu disse, não, eu não vim de carro, coisa tal, mas tu veio como? Eu disse, eu vim de Transurb. E o pessoal me olhou assim, estranho, né? Como um empresário andando de Transurb, né? Aí eu respondi, tá, mas quando vocês vão para Paris, vão para Nova York, vocês não andam de metrô? Qual é o problema de andar de metrô aqui no Brasil? Não tem problema nenhum, pelo contrário. Pelo menos eu sei a hora que eu vou sair, eu sei a hora que eu vou chegar, não tenho problema de trânsito, né? E, ao mesmo tempo, estou junto com vendo o povo, né? Que é o que eu gosto, né? E assim... E a vida... É oportunidade. E a vida tem que ser simples, entende? Tem que ser simples, né? Eu não sou apegado a questões materiais, nunca fui apegado, tá? Então, para mim, a vida tem que ser simples. E a vida simples é você ter amigos. Ter pessoas que estão do teu lado, assim, que estão te ajudando a crescer. Eu sempre digo, sempre ande com pessoas que te ajudem a crescer. Não ande com pessoas... Até porque eu aprendi uma coisa seguinte, tudo na vida, tudo que a gente faz na vida, ele é baseado em lucro. Tudo em lucro. O problema é que o lucro, a gente aprendeu a entender que lucro significa dinheiro. E lucro não significa dinheiro. Lucro pode ser alegria, amizade. Você, por exemplo, você já fez um churrasco fim de semana convidando pessoas ruins, inimigos? Não. Seus amigos. E a alegria de você estar ali é lucro. Então, assim, na vida você tem que sempre pensar que tudo que você faz é gerado por lucro. Mas lucro não é só dinheiro. Falando nisso, para encerrar o nosso brilhante programa dessa noite, a Killing também é uma grande amiga dos gaúchos, né? Talvez porque o seu comandante adore um amigo, adore estar entre amigos, e a Killing também tem uma amizade fidedigna, por isso que é a tinta do gaúcho, né? Aquela famosa moniquinha, Tintas Killing. E a Tintas Killing fez uma ação fantástica, espetacular. Tintas Killing que a cada mês, a cada 2 meses, a gente recebe lá a informação. Tintas Killing apoia isso, Tintas Killing apoia aquilo. Isso que é o que é público. Fora o que é não divulgado, porque são muitas ações. Mas essa ação aqui merece nossa alegria, nosso orgulho, nossa... Não é nem parabenização, é um exemplo para todos nós. 65 mil litros de tinta doados para o estado do Rio Grande do Sul. Por que essa ação? Como é que foi bolado isso?
Acho que muito disso tem a ver contigo também, né? Mas assim, ó, eu acho que é importante, assim, isso a gente aprendeu na família. A Quilmes sempre teve uma característica de solidariedade, sempre. Ela dificilmente ela foi uma empresa fria, uma empresa isenta, né? E talvez o significado disso que a gente vai aprendendo, né, aquela coisa assim. Você tem uma empresa, essa empresa ela impacta na comunidade, né? Qualquer coisa que você faz, você impacta. Mas a empresa tem um impacto grande na comunidade. Esse impacto pode ser negativo, pode ser positivo. Então, nós trabalhamos no impacto positivo. Tá? Nós necessitamos da comunidade, a gente tem uma proximidade com isso. Tá? E você vem acompanhando aí todos os trabalhos que a gente fez aí, a questão do meio frango, que também foi uma assim, ó, tipo assim, a ideia do meio frango foi bem interessante, porque eu acho que vale a pena essa história aí, que é o seguinte. A empresa vai fazer 55 anos. Tá? E aí nós estávamos comentando assim, cara, vamos fazer uma coisa impactante. Nós vamos dar um presente para a comunidade. Aí nós vamos escolher, a ideia naquele tempo era escolher alguns prédios tombados aqui no município e colocar eles como uma espécie de eleição via internet para a população dizer qual o prédio que eles gostariam que fosse reformado, e nós íamos reformar todo ele. Como há um tempo atrás, no aniversário do Celestino, a gente reformou todo a Galeria Sheffield, porque o Celestino tinha um contato muito próximo com o Sheffield, né? Então, ele adorava isso, né? Então, a gente deu de aniversário dele, a gente praticamente refez lá várias coisas, né? Na galeria naquela época. Então, surgiu a ideia de nós fazer isso, né? E, logicamente, fui contatar a prefeitura, né? Sobre esse tipo de coisa. Mas, né? Tem uma lei, né? Que a doação para a prefeitura não é uma coisa simples. Tá lá, é uma lei. Tá? Sou contrário à lei, mas é a lei, eu tenho que cumprir a lei. Então, tinha que fazer todo um processo para poder fazer essa doação. E aí, quando me comentaram isso, aquela coisa assim, né? Quando você tem uma ideia, você tá com uma tesão daquela ideia. Mas quando começaram a botar a lei, os empecilhos da lei, eu perdi a vontade. Então, o município perdeu de ter um prédio tombado, ele reformado pela Quilmes. Mas eu estava com aquela coisa assim me incomodando, né? Disse, cara, mas nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós resolvemos fazer o meio frango. Foi uma ideia. Mas o que acontece? Dentro da simplificação, né? Por isso que a gente colocou lá simplesmente junto, porque o aspecto é simplificar as coisas e a minha cabeça é muito disso. Aí eu, numa imaginação minha, disse assim, pô, o que é o meio frango, né? Meio frango, tu tem a despesa, que é a compra do material, tu tem que assar, preparar, né? Tudo isso. Mas o que é o pior do meio frango? O pior do meio frango é vender cartão. Porque o resto tá, tu resolve ali, é teu, né? Se tu vai fazer 3 mil, 5 mil, 8 mil, é tu que decide, né? Tá? Agora, vender cartão é uma coisa complicada. Então, a gente resolveu o seguinte, vamos assumir a parte que a gente consegue administrar, que é preparar o meio frango e tudo mais, né? E o cartão nós vamos entregar para as entidades para elas venderem. E o que elas vendem é 100% delas, né? 100% delas. Aí, simplificando, a gente resolveu um problema. Por quê? A entidade, como ela vai receber o dinheiro para ela, ela vai ter a tesão de vender o cartão. Claro. Né? E eu tiro essa responsabilidade de mim e, ao mesmo tempo, o dinheiro é 100% dela. Então, eu não preciso ficar controlando se vendeu, não vendeu, aquela coisa toda, né? E aí a gente assumiu, lógico, com a ajuda de várias entidades. Quando a gente fez o primeiro, o segundo meio frango, né?
A gente acabou, chegamos a ter um ano que nós tínhamos 240 voluntários da Killing. Nossa. Isso era mais de 50% do contingente da empresa, né? Então foi muito legal, porque o que acontece? A ideia, eu trouxe a ideia, mas a equipe montou. Acolheu. Isso acolheu, tá? Então é a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Então o que acontece? Assim, cara, deu a enchente, né? Vai ter, lógico que no primeiro dia nós já estava lá ajudando, vendo o que nós ia fazer, recolhe aqui, e muito dessa questão meio frango ajudou muito, porque a gente criou uma comunidade de entidades que estavam trabalhando para isso, e a gente fez muita troca, né? Então, a gente conseguia alguma doação, a gente dividia. Uhum. Eles conseguiam uma doação, também dividia, né? Então, e muitas vezes as empresas que queriam doar precisavam colocar para as entidades, então a gente acabava passando isso, né? A gente teve doações de calçados aí que a gente conseguiu de fábricas aí, fábrica do Nordeste, várias fábricas mandaram. Cara, tudo assim, vai para a entidade e tal. Então a gente fez um trabalho bem legal, mas isso se deve ao meio franco, porque se criou essa comunidade essa união de um ajudar o outro, né? E aí nós vimos o seguinte, a enchente esculhambou com tudo, né? Então, tipo assim, muita coisa foi destruída, né? O maior problema é a recuperação, né? E nós vimos o seguinte, nós temos um produto que vai ser utilizado para isso. Só que muita gente não vai ter condições, né? Então, o que a gente fez? O seguinte, cara, o que nós vamos fazer? Cara, nós temos que fazer uma doação de tinta. É o nosso negócio, é o nosso core business, é o que o pessoal vai precisar. Mas vai precisar depois que parou a água, né? Então, daqui 2 meses eles vão pintar, porque daí a casa já está seca, tem toda aquela coisa, né? Então a gente preparou e a turma de novo abraçou o negócio. Então a gente juntou aí a questão, e aí que é importante uma palavra que eu aprendi com os celestinos, chama prestígio. Quando você tem prestígio, é impressionante como as pessoas te ajudam. Então existe aquela questão de credibilidade, né? Então quando você pega assim, estou pensando em fazer tal coisa, as pessoas te abraçam porque sabem que vai ser uma coisa boa. Então o que a gente resolveu? Lógico que durante a conversa eles disseram, tá, mas nós temos que pensar o seguinte, para quem nós vamos colocar isso? Nós não podemos simplesmente dizer que é para todo mundo, porque nós não vamos conseguir contentar e nós vamos criar um problema, talvez, que nós vamos ter que escutar depois, né? Por que fulano de tal recebeu e fulano de tal não recebeu, né? Então nós não tínhamos esse poder de decidir quem vai ser e quem não vai ser. E a gente chegou à conclusão seguinte, cara, tem muita escola, muito local, hospital, UPAs e que foram atingidas. Vamos nos concentrar nisso que a gente vai... eu acho que a gente consegue focar e são coisas que vão agradar muito mais gente do que eu colocar nas casas, tá? Porque as casas eu vou talvez contentar a família e vou descontentar outra. Nesse caso, a gente vai contentar todo mundo. Só que eles tá, mas como é que nós vamos chegar nesse pessoal aí, né? E aí houve a ideia do grupo, vamos usar os nossos lojistas. Porque eles estão na comunidade, eles sabem onde é que está o problema. Nós não sabemos, tem uma distância. Nós não vamos visitar todas as cidades para ver onde é que está o problema. Então a gente usou a nossa rede de lojistas para levantar isso e eles abraçaram muito bem, né? Deu certo. E também se resolvia um outro problema, porque a pessoa recebe uma doação, né? A gente fez a tinta, tanto a tinta para a parede quanto tinta para portas, janelas e tudo mais, que é o esmalte. A gente fez branco base, ou seja, o que é? A tinta, quer pintar, ela é branca. Mas se você quer botar uma cor, você vai no próprio lojista, que tem uma máquina tintométrica, ele faz a cor que a pessoa quer. E essa parceria deu certo, os lojistas abraçaram também isso, né? E lojistas de cidades que foram afetadas, eles também foram afetados, mas eles abraçaram isso, tá?
Mas aí tinha um outro problema que era o seguinte, tá, mas como é que nós vamos garantir que alguém não vai desviar isso aí e vai vender, né? Aí a gente conseguiu, com um fornecedor, a gente fez uma embalagem específica para a campanha. Então ela tem as cores do Rio Grande do Sul, ela está ligada a esse projeto, ela é uma embalagem específica para esse projeto. E a gente fez questão de colocar em cima que é venda proibida, produto doado, né? Então, até para se alguém receber esse produto como venda, disse, não, mas espera aí, eu não posso comprar porque ele está proibido, né? Isso também permite a gente ser um pouco, tipo assim, se a gente eventualmente ouvir alguma coisa de desvio, a gente pode até fazer um BO e colocar aí até a segurança em cima disso, né? Então, foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Porque ela iniciou agora, fazem 2 semanas aí que a gente iniciou o processo. Então, a gente manda, o pessoal indica o colégio, indica o hospital, indica o que for, e a gente manda para o lojista e a pessoa pega no lojista e aí define se vai pintar de branco ou se vai querer uma cor. E aí ele acerta lá com... É aquela coisa assim, bem comunitária mesmo, né? É a comunidade decidindo na comunidade. Seus rumos. Aquilo que eu defendo que deveria ser, né? Que é uma preocupação que eu estou tendo aí com a reforma da tributária, aí, onde está voltando de novo o dinheiro para Brasília, onde deveria ser diminuído o dinheiro para Brasília e ter largado mais para os municípios. Né? Para quem decide, né? Para Onde quem está o decide, problema, né? é onde está o problema. Então, a gente tem mais condições dentro da comunidade de decidir, falar sobre aquilo que a gente precisa resolver. Tá? Então, está sendo realmente assim, um sucesso, mas uma participação muito grande da minha equipe que os caras assumiram A bronca, a ideia, né? A gente teve a participação de fornecedores que foram muito, e aí vem aquela questão de você ter prestígio, ter crédito, os fornecedores não. É para Killing, nós vamos ajudar, né? E os nossos lojistas aí que prontamente se colocaram, porque queira ou não queira, estão deixando de vender, né? Mas, como é para escola e hospital, tenho quase certeza que eu acho que eles não iam vender, porque isso aí a gente sabe como é difícil chegar a recursos nessa ponta. Né, nessa ponta. Então, é um modelo bem bacana que a gente está aí fazendo. Então, tá bem legal. A gente está muito feliz. Muito Milton, feliz mesmo. Tá a lata? Sobre as orientações técnicas. E nosso diretor tá aí a lata. A lata que diz o seguinte: pintou o Killing, o microfone me escutar, pintou solidariedade. Tá aí a lata da tinta solidária do Rio Grande do Sul, que a Killing está doando uma edição limitada de doação para ajudar a reconstruir o nosso estado. Milton, para encerrar, tu faria tudo de novo? Tudo. Alguns aprendizados eu acho que eu procuraria ser um pouco mais rápido, né? Deixar de ser teimoso em algumas coisas, né? Mas faria tudo de novo. Eu sou um cara super feliz, eu sou um cara que estou realizado, tá? Porque aquilo que eu botar na cabeça de conquista, eu fui buscando. Que espetáculo. Eu aprendi, quando eu estava em Maringá, eu acho que é interessante isso, tá? Porque eu fiz um curso de criatividade. Tá? Pô, nós estamos falando em 88, falar de criatividade. Fiz um curso, era um professor do Rio de Janeiro, e aí ele disse assim, no final eu vou dar o segredo de ficar rico. Tu imagina como nós não ficamos prestando atenção o tempo todo, né? E ele diz o seguinte, como é que a gente conquista as coisas, né? Então ele deu um exemplo seguinte, eu quero ter uma casa na praia. Vamos pegar em nós aqui, eu quero ter uma casa em Xangri-Lá, né? E aí quando você quer um sonho, né? Um sonho, eu quero uma casa em Xangri-Lá. Só que para esse sonho você depende de algumas questões. Então, como é da família, então você divide esse sonho com a esposa, filhos e coisa e tal, divide. Se
o grupo sonhar a mesma coisa vira uma estratégia. Tá? O que acontece nesse sentido? Você começa a focar a casa em Xangri-Lá. Aí você começa a economizar algumas coisas que você abusava. Então, por exemplo, eu vou no restaurante pedir o prato mais caro. Vou no restaurante, mas já peço um prato mais barato. E vou fazendo esse tipo de coisa. Quando você menos espera, você tem o dinheiro para casa em Xangri-Lá. Você pode até no meio do caminho mudar. Eu não quero mais casa em Xangri-Lá, quero não sei o quê, mas você fez a sua fortuna. Isso serve para qualquer coisa, não só dinheiro, amigos, amizade, emprego. Quer dizer, foca o que vai fazer. Porque se você está focado, as coisas acabam aparecendo, né? Quando você está focado, você às vezes fica espantado que as soluções aparecem. Mas não, é por causa do foco. Elas estão ali. Elas estão ali o tempo todo. Né? Mas quando você está focado, elas aparecem. Porque você está focado naquilo. Interessante. Então é bacana esse tipo de coisa. E para nós, na nossa família, né, a Nara e eu, aconteceu a mesma coisa. A gente foi comprar o primeiro apartamento. E aí a gente foi lá na Caixa Econômica Federal fazer o sistema financeiro da habitação, quer dizer, não tinha dinheiro para comprar um apartamento, tinha que financiar. E aí a pessoa disse assim, olha, se você quiser entrar no seguro você tem que diminuir o valor financiado. Para diminuir o valor financiado, eu tinha que pagar para o construtor uma entrada maior. Aí eu negociei com o construtor em 10 meses. Esses 10 meses era o somatório do salário da Nara e o meu salário. Então nós passamos 10 meses sem sair, sem ir para cinema, né? Eu lembro que a gente foi caminhar em São Leopoldo ali, comprei um bombom, que a gente gostava, um bombom com recheio. A gente dividiu o bombom, porque só tinha dinheiro para comprar um, mas porque nós botamos o recurso no apartamento. Quando terminou os 10 meses, o que acontece quando você te acostuma? A gente fala de academia e coisa e tal, né? Você tem um período. A gente meio que se acostumou com isso. Quando a gente viu, nós tínhamos muito dinheiro na nossa conta, porque nós não gastávamos. Aí ficamos ricos de uma hora para outra, assim, rico naquele momento, né? Então, porque a gente acabou seguindo esse roteiro, porque nós estávamos focado na compra do apartamento. Que espetáculo. Então, assim, você consegue as coisas quando você está focado. É muito legal isso. É o ensinamento de Milton Killing para nós encerrarmos este programa. Foque como eu estou focando para a câmera agora, olhando para você, porque a vida é uma sucessão de tentativas. Quando nós deixamos de tentar, a gente não vive a vida. E tem uma outra frase que eu concluo aqui para a gente completar. Somente no dicionário que sucesso vem antes de trabalho. Somente no dicionário, lembre disso. Obrigado, Milton José Killing. Eu que agradeço, Dudu, por essa oportunidade aí. Sempre tá perto de ti aí, porque eu aprendo muito contigo. Como é que eu não vou dizer? Consigo me levantar para dar um abraço para a gente encerrar esse programa de pé? Então, deixa eu me levantar para dar isso aí. Um abraço. E deixa eu puxar o microfone do Milton. Para onde é que olhamos? Para isso aqui? Para baixo? Para dizer que nós voltamos na semana que vem. Abaixar? Assim? Agora vocês estão olhando bem? Estamos olhando bem? Então, nós voltamos na semana que vem com mais um Dudu Night para sua night ficar mais light como ficou hoje. Um abraço, Milton. Falou, cara. Obrigado. Obrigado por tudo. Boa noite.